Em meados do século I a.C., a República Romana não era um monólito, mas uma arena de facções onde a ambição, a rivalidade e a violência frequentemente determinavam o poder. O cenário político da República era dominado por alianças, traições e a busca pela glória, e dentro desse ambiente turbulento surgiu Júlio César, um homem de imensa ambição. Membro da facção Populares, César se endividou enormemente para ganhar o consulado, apostando tudo na vitória política e no favor público. O governo da Gália não era um dever atribuído pelo destino, mas para César tornou-se uma oportunidade, uma chance calculada de recuperar sua fortuna, ganhar imensa riqueza e garantir prestígio duradouro. A Gália, o alvo da ambição romana, não era uma fronteira vazia, mas uma terra rica em tribos celtas, avançada em cultura e habitando cidades fortificadas no topo das colinas chamadas Ópida. Sua sociedade era estruturada e próspera, seus guerreiros ferozes, mas eles estavam divididos por rivalidades. No centro de sua vida espiritual e intelectual estavam os druidas, guardiões da lei, da fé e do conhecimento. Mas a desunião tribal, a incapacidade de agir como um só, se tornaria sua fraqueza fatal, e César, sempre oportunista, exploraria isso com precisão implacável. Em 58 a.C., os Helvécios, pressionados por tribos germânicas e ameaçados em sua terra natal, buscaram um novo destino no oeste. O caminho escolhido para a liberdade passava pelo território romano. Eles solicitaram passagem pacífica, apresentando-a como migração, mas César não viu migrantes, mas uma oportunidade de conquista e prestígio. Ele negou o pedido, citando queixas do passado, distorcendo a história como justificativa. Os Helvécios, não querendo provocar Roma, escolheram uma rota muito mais dura através de terras tribais hostis, na esperança de evitar o conflito direto. Mas César atacou sem provocação. O primeiro confronto foi menos uma batalha do que um massacre, com legiões romanas caindo sobre um povo em movimento. Encurralados, os Helvécios foram forçados a lutar pela sobrevivência. Em Bibracte, a luta decisiva aconteceu. César escolheu cuidadosamente o terreno elevado, forçando seu inimigo a subir a colina. Os Helvécios atacaram com fúria desesperada apenas para serem derrotados por saraivadas de pilas romanas. Entretanto, enquanto a batalha se desenrolava, os aliados helvécios, os bóios e tulíngios, atacaram o flanco romano, ameaçando causar um desastre. Foi aqui que o brilhantismo tático de César mudou o rumo da batalha. Ele ordenou que sua terceira linha se movesse, formando uma segunda frente em perfeita disciplina. A manobra anulou o ataque de flanco. Roma contra-atacou em ambas as frentes. E a determinação gaulesa ruiu. Os helvécios, subjugados, foram esmagados, os sobreviventes forçados a voltar para sua terra natal. A guerra, iniciada pela agressão romana, terminou em massacre, mas a fama de César começou a crescer. Logo depois, as tribos gaulesas solicitaram a ajuda de César contra os suevos e seu rei, Ariovisto, um senhor da guerra germânico outrora aclamado pelo Senado como amigo e aliado de Roma. Uma trégua foi acertada, mas Ariovisto revelou sua hostilidade quando sua cavalaria atacou a escolta de César e mais tarde acorrentou os enviados romanos. A esperança de paz acabou. Ariovisto usou de astúcia, marchando atrás de César para cortar as linhas de suprimentos romanas. César respondeu não com precipitação, mas com engenharia, construindo um segundo acampamento nas proximidades, provocando batalha. Quando finalmente se encontraram, o ataque germânico dobrou a esquerda romana, mas o jovem Públio Crasso, filho de Marco Crasso, mostrou iniciativa. Liderando um ataque de cavalaria, ele rompeu o flanco germânico, derrubando sua linha. A vitória foi de César, e sua lenda cresceu. Em 57 a.C., César marchou contra os belgas. Após subjugá-los, sua confiança transformou-se em descuido. Diante dos nervios, ele cometeu um erro crítico. Negligenciou a proteção do seu exército enquanto montava acampamento. Escondidos nas florestas, os nervios esperaram. Sua emboscada irrompeu com assustadora velocidade, atacando antes que os romanos pudessem formar linhas. 2 legiões nem haviam chegado. O flanco direito estava cercado. Os homens estavam muito próximos para lutar. Os centuriões caíam em massa. O caos ameaçava a aniquilação. Em meio ao colapso, o próprio César pegou um escudo e avançou para a linha frontal. Sua presença acalmou os homens. Suas ordens para formar um quadrado defensivo ganharam tempo. Reforços chegaram. A disciplina foi reafirmada e a maré tomou conta. Roma abriu caminho para a sobrevivência. A Batalha de Sabes foi uma vitória pela margem mais estreita, uma lição de que a Gália não cederia facilmente e a arrogância era o inimigo mais perigoso de Roma. Em 56 a.C., uma rebelião veio do mar. Os venecianos, donos da costa atlântica, capturaram os oficiais romanos, acreditando que seus poderosos navios construídos em carvalho os tornava intocáveis. Seus navios, com deques altos e cascos robustos, resistiam a abalroamentos, suas tripulações salvas de mísseis. No papel, eles tinham a vantagem. Entretanto, os romanos trouxeram inovação. Ganchos foram inventados para rasgar as velas e cordames, deixando os venecianos impotentes. Então, os ventos falharam, encalhando seus navios dependentes de lona, enquanto a frota romana livre de vento pressionava. Legionários abordaram em massa, transformando a batalha naval em carnificina. Roma triunfou,
e César seguiu com crueldade. Os anciãos venecianos foram executados, a população vendida como escrava, uma mensagem de terror para toda a Gália. Por volta dos anos 55, os rivais de César em Roma ameaçavam sua posição. Então, ele buscou um novo espetáculo para fortalecer sua lenda. Seus engenheiros construíram uma ponte de madeira sobre o Reno em 10 dias, permitindo que Roma marchasse para a Germânia e recuasse à vontade, uma demonstração de maestria e poder da engenharia. Logo depois, ele cruzou a Britânia pela primeira vez. Embora militarmente pouco alcançado, além de um desembarque, em Roma, o feito cativou a imaginação, aumentando sua aura. Enquanto César buscava glória no exterior, a agitação consumia a Gália. Impostos severos e uma colheita ruim geraram revolta. Os Eburiões, sobre o Ambiorix, aniquilaram uma legião, o pânico se espalhou e o acampamento de Cícero foi sitiado. A resposta de César foi rápida e brilhante, marchando com velocidade para libertá-la, restaurando o controle romano. Em 53 a.C., as represálias de César foram implacáveis. Ele travou campanhas de terror, queimando vilarejos, massacrando civis e apreendendo gado. Sua brutalidade uniu a Gália, em vez de subjugá-la. Desse fogo surgiu Vercingetorix, dos Arvernos. Um líder talentoso, ele impôs terra arrasada, ordenando que seu povo queimasse suas próprias cidades e plantações, negando suprimentos a Roma. Entretanto, em Avaricum, os bituriges imploraram que ele poupasse sua cidade. Contra seu julgamento, ele cedeu. Os romanos a sitiaram e capturaram, massacrando 40.000 habitantes. Vercingetorix então recuou para Gergóvia, onde o ataque de César fracassou desastrosamente, com perdas pesadas, incluindo 46 centuriões. Pela primeira vez, quase toda a Gália se uniu sob um único líder, e o cenário estava pronto para um último acerto de contas. Em Alésia, Vercingetorix se posicionou. Ele fortificou a cidade, aguardando socorro. César, relutante em invadir a fortaleza, a cercou com engenharia genial, construindo 40 quilômetros de fortificações duplas, uma interna contra aqueles presos lá dentro e a externa contra reforços. A fome consumia os sitiados, enquanto do lado de fora, vastas forças gaulesas se reuniam para romper o domínio de Roma. A dupla batalha começou. Por um momento, os sitiantes se tornaram os sitiados. A muralha externa rompida por 60.000 homens sob o comando de Vercassivelauno. Roma vacilou, o colapso se aproximava. César tomou reservas, cavalgou para a crise e atacou a retaguarda inimiga. O contra-ataque destruiu o exército de socorro, transformando a quase vitória em derrota. Com a esperança extinta, Vercingetorix se rendeu, pondo fim à maior revolta gaulesa. Ele definharia 6 anos em cativeiro antes da execução no triunfo de César. A última faísca de resistência surgiu em Uxellodonum. Os romanos desviaram seu abastecimento de água com túneis, forçando a rendição. A vingança de César foi brutal. Os defensores tiveram as mãos cortadas, um último gesto de terror. A Gália foi subjugada, quase 1 milhão de mortos, outro 1 milhão escravizados. Entretanto, das cinzas, surgiu uma nova identidade, uma cultura galo-romana que misturava conquistador e conquistado, destinada a moldar o destino da Europa Ocidental pelos séculos a vir.